Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e esse é mais um episódio de Veda. No vídeo de hoje resolvi falar com vocês sobre os meus autores favoritos e mostrar pra vocês quais foram os livros que fizeram com que eles se tornassem favoritos pra mim, que tivessem ali um espacinho especial no meu coração. A primeira autora que eu tenho pra falar com vocês é uma autora que foi apresentada pra mim, assim, bem cedinho na minha vida e que fez parte, acho, também do início da vida literária de muitas pessoas, que é a J.K. Rowling escrevendo Harry Potter. Eu preciso confessar que no início, quando a febre de Harry Potter começou, eu ainda era bastante pequena, eu não lia livros propriamente ditos, né? Eu não lia livros complexos, romances, enfim, essas histórias mais extensas e mais complexas. Eu lia mais, assim, gibi, Turma da Mônica, essas coisas. Mas eu fiz parte da febre Harry Potter ali na água da minha irmã, que a minha irmã sempre gostou muito de Harry Potter. E ela lia todos os livros e assistia filme, e aí eu comecei a assistir junto com ela, fui me apaixonando pela série junto com ela, e aí foi desenvolvendo, conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo a curiosidade por conhecer a história dos livros e li, finalmente, quando eu tinha, sei lá, os meus 13 anos. Então, Harry Potter faz parte ali de uma série, né, de uma época da minha vida muito marcante, porque foi quando eu comecei a me interessar mais pelos livros e também foi, assim, a autora que mais impactou a minha vida a princípio, porque foi justamente a pessoa que me fez ficar vidrada em um universo completamente diferente daquilo que eu tava acostumada, né, os livrinhos, os gibizinhos que eu tava acostumada. Então, por isso, a J.K. Rowling se tornou uma autora queridinha pra mim, uma favorita, e acho que quase tudo que ela publicar daqui por diante eu vou sentir necessidade e curiosidade em ler. Então, essa autora se tornou uma das minhas queridinhas por essa série aqui que, né, fez com que ela ficasse aclamada e se tornasse queridinha de muitas outras pessoas também. A próxima autora que eu tenho pra falar com vocês é uma autora que foi bastante importante na minha vida a partir do momento em que eu comecei a ler aquilo que eu queria por conta própria, a partir do momento em que eu comecei a comprar os livros e me interessar pelas sinopses dele, enfim, procurar sobre os livros pra poder comprá-los. Porque antes de eu ter a minha vida literária ali com maior frequência, né, de eu ler com maior frequência, eu lia só os livros que a minha irmã tinha na estante dela, então eu não escolhia por mim mesma os livros que eu queria ler. Eu passava o olho na estante dela e falava, isso aqui pode ser legal, e pegava e lia, mas só. Quando eu comecei a comprar os livros por conta própria e ir atrás dos livros que eu poderiam me interessar em ler, eu comprei Julieta, da Anne Forster, que foi uma das compras mais bem feitas que eu já fiz na minha vida com relação a livros, porque eu paguei muito barato nesse livro. Eu lembro até hoje que eu paguei R$19,90 nesse livro e ele chegou super rapidinho, eu devorei, ele é maravilhoso. Inclusive eu já falei dele em vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, se eu não me engano ainda é vídeo de Veda. E é um livro assim maravilhoso, uma história que me encanta e que me deixou incrível pela narrativa da autora, pela capacidade dela em desenvolver a história, em fazer criações acerca da história, porque aqui a gente vai ter uma recontagem da história de Romeu e Julieta. Só que numa esfera muito contemporânea por diversos motivos, porque além de se tratar de um romance contemporâneo, vai ter também ali a sua dose de miticismo, uma dose assim de suspense, de caça ao tesouro. Então assim, envolve muitas temáticas que eu adoro nas histórias e nos livros, e esse livro aqui me conquistou 100%, e eu sempre indico ele pra maioria das pessoas que gostam desse tipo de literatura e que me pedem indicação de livros de romance que não fiquem só no romance, que o foco não seja apenas no romance entre os personagens. Então esse livro aqui é uma ótima pedida. E se eu não me engano, gente, essa edição aqui tá esgotada, da Arqueiro, mas essa edição aqui tá esgotada. Agora só tem uma outra que eu vou deixar a capa aqui, em algum lugar, caso eu encontre. E é isso aí. E um outro livro que me fez adicionar ali um autor favorito pra minha listinha foi A Menina que Roubava Livros, com o Markus Zusak. A essa altura do campeonato eu imagino que bastante gente já conheça a premissa desse livro aqui, porque saiu a adaptação dele e ficou incrível, maravilhosa, super parecida com o livro. Mas enfim, aqui a gente vai conhecer a história da Liesl Meminger, só que a história dela é narrada assim de uma maneira tanto peculiar, porque o narrador da história da Liesl é ninguém menos do que a morte. A Liesl Meminger é uma garotinha de 12 anos que vive no período da Segunda Guerra Mundial. A mãe dela é comunista e por isso ela e o irmão dela precisam ser mandados para adoção. Só que no caminho para adoção o irmão dela falece e ela entrega um casal em que o pai é tipo um amor de pessoa e a mãe já não é assim tão a mais amorosa das mães adotivas. Mas enfim, ela entrega essa família e a partir de então ela começa a ter toda uma trajetória diferente na vida dela por viver ali com um casal de pessoas que ela nunca viu na vida e que ela não conhece. Só que curiosamente a Liesl leva pra casa desses pais adotivos dela um livro que ela encontrou no dia do sepultamento do irmão dela. O coveiro do cemitério deixou cair um livro que ela catou
guardou, escondeu e levou junto com ela pra casa nova. E esse é um segredo que ela mantém, e o pai dela descobre que ela tem esse livro. E, enfim, ela não sabe do que se trata porque ela não sabe ler, e o pai dela ali, o adotivo, vai ensinar ela a ler, e é incrível. Depois disso ela só vai desenvolvendo ali o amor pelos livros. Mas, gente, a premissa desse livro aqui é uma coisa bem básica e bem, tipo, simples se você for comparar, se você for levar em consideração a obra inteira, que é muito bem desenvolvida, muito emocionante. Tem umas passagens, esse livro aqui é o que tem as melhores passagens que eu já li, eu acho que as citações, no caso, né? Tem umas citações maravilhosas, e o autor ainda tomou o cuidado de colocar algumas ilustrações pra poder deixar a história um pouco mais próxima da gente, né? Como essa aqui. E é maravilhoso, eu adoro esse livro, me emocionei muito lendo ele, me surpreendi muito com a pessoa da Liz, eu me surpreendi muito com o final. É incrível, e o Marcus Souza que ganhou meu coração com esse livro, e eu quero ler muito mais coisas dele, se possível ainda. A próxima autora que eu vou falar com vocês é uma autora que é também, acredito, a favorita de bastante gente, mas não pelo mesmo livro que eu. E eu estou falando da Jojo Moyes com A Última Carta de Amor. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li da Jojo Moyes, eu já fiquei apaixonada pela autora, incrivelmente apaixonada pela narrativa e pela escrita dela. E esse livro aqui, quando eu li o Como Eu Era Antes de Você, que é a Febre, que é o grande livro de sucesso da autora, ainda nem tinha sido publicado. Então ela já era minha autora favorita desde bem antes de Como Eu Era Antes de Você. E ela me ganhou. Nesse livro aqui a gente vai conhecer duas protagonistas, uma cuja história é narrada no presente e a outra cuja história é narrada em Londres de 1960. E aqui na Londres de 1960 a gente vai conhecer a Jennifer, que sofre um acidente de carro, e depois desse acidente ela não consegue se lembrar de mais nada. Depois que ela tem ali a alta do hospital e é levada pra casa, ela fica procurando em casa coisas que façam com que ela se lembre da vida dela antes do acidente. Ela não se lembra do marido, ela se lembra de pouquíssimas coisas. E quando ela começa ali a vasculhar a casa dela, que ela tá praticamente conhecendo pela primeira vez, uma vez que ela já não se lembra da casa que ela vivia, ela encontra umas cartas de amor endereçadas a ela, assinadas por um tal de B. E ela descobre então que ela mantinha relações extraconjugais, e pelo assunto das cartas ali, conforme ela vai descobrindo mais sobre a vida dela antes do acidente, ela descobre que, além de ela estar recebendo essas cartas, ela tá também disposta a largar tudo, a fazer qualquer coisa por essa pessoa, por esse sentimento. Por outro lado, na atualidade a gente conhece a Ellie, que é uma jornalista que tá trabalhando ali no arquivo do jornal em que ela trabalha, e ela encontra uma dessas cartas endereçadas a Jennifer e assinadas pelo B. E ela fica obcecada por essas cartas, principalmente por ela ver na história do B e da Jennifer semelhança com ela mesma, já que ela se envolve também com um homem casado. Então ela ficou obcecada por essas cartas e toma como meta pra vida unir essas duas pessoas novamente, descobrir se elas estão juntas, se não, fazer com que elas fiquem juntas novamente, enfim. O livro é incrível, maravilhoso, a forma como a Jojo Moyes retrata e descreve os sentimentos dessas personagens é muito latente, é muito verossímil. Eu consegui me sentir na pele de todas essas duas personagens, essas duas protagonistas que estão em universos completamente diferentes, há 4 décadas de distância uma da outra, mas que tem bastante coisa em comum. E eu simplesmente me apaixonei pela escrita dessa autora, eu me apaixonei pela história que ela desenvolveu, eu me apaixonei pelos conflitos que as personagens têm e que elas vão desenrolando ao longo da história. Então é um livro que me fez ficar apaixonada pela Jojo Moyes, e depois, com Como Eu Era Antes de Você, só reforçou ainda mais essa minha certeza de que a Jojo Moyes é uma autora sensacional, maravilhosa e incrível. A próxima autora, eu descobri ela recentemente, eu conheci essa autora no ano passado, que é a Ryan Ground, com o livro Cidade Murada, que foi o primeiro livro da autora que eu li, e se eu não me engano é o único livro dela publicado. Eu não tenho certeza se ela tem mais livros publicados, mas eu acho que aqui no Brasil esse aqui é o único dela. Eu já inclusive contei pra vocês a premissa dessa história, desse livro, que vai narrar a história de 3 personagens, 3 adolescentes que vivem na Cidade Murada na China, que existiu realmente lá na China, mas que já foi demolida e transformada em parque depois disso. Essa cidade murada aqui seria o que é semelhante que a gente conhece como favela. E esses 3 protagonistas aqui têm missões diferentes ali dentro daquela cidade. Eles têm objetivos diferentes. E se vocês quiserem saber melhor sobre esse livro, aqui em cima eu vou deixar um card em que eu falo super detalhado sobre esse livro. E aqui embaixo eu vou deixar o link da resenha que eu escrevi lá no blog, beleza? E mais uma vez eu trago aqui pro canal A Maldição do Tigre pra falar com vocês sobre a autora dele, que no caso aqui é a Colleen Houck. Eu já contei pra vocês milhares de vezes sobre esse livro aqui no canal. Eu já falei com vocês sobre o que me fez adorar essa série. E me falei também dos pontos positivos, do que eu não gostei nem um pouco nessa série, que foi, no caso aqui, a protagonista, o desenvolvimento do romance aqui, que teve um triângulo amoroso que pra mim era completamente desnecessário.
E também aqui o que me fez ficar encantada pela história, que foi a ambientação na mitologia indiana e todo o desenvolvimento criativo que a autora teve. Os livros dessa série é maravilhosa e ela me ganhou pela criatividade dela e pela a maestria dela em desenvolver questões ligadas à mitologia. Ela parece que eu tenho a impressão assim de que ela fez uma pesquisa incrível e muito aprofundada para poder ter prioridade para poder falar sobre essas coisas que ela fala aqui, para poder falar da magia, para poder falar de como as coisas funcionam na Índia, como elas funcionavam anos atrás, porque aqui a gente vai ter também essa coisa do tempo, né, já que o príncipe, ele é um príncipe amaldiçoado, que está há anos amaldiçoado no corpo de um leão. Ela precisa então abordar pra gente também o passado desse príncipe e contar pra gente como que era a realeza daquele momento, 600 anos atrás. E ela foi maravilhosa com isso, ela foi incrível com isso e por isso ela se tornou uma das minhas favoritas. E depois também eu comecei a ler a série de mitologia egípcia e ela segue pelo mesmo caminho, surpreendendo e deixando a gente de queijo caído como sempre. Então ela se tornou uma das minhas favoritas e tudo que ela publicar eu vou querer ler, sim senhor. Falando agora de uma autora que é queridinha de muita gente, ficou conhecida mundialmente por Se Eu Ficar ou If I Stay, tanto pelo livro quanto pelo filme, eu venho falar sobre a Gayle Forman. Só que não falando sobre Se Eu Ficar, porque eu nem li ainda esse livro. Vamos falar aqui de Apenas um Dia. Esse livro foi o primeiro livro da autora que eu li e que me fez perceber o quão boa ela realmente é com a escrita dela, com o desenvolver dela. Aqui em Apenas um Dia a gente vai conhecer a Alison, que é uma menina, uma adolescente que segue super as regras dos pais dela, que são super rígidos, e ela foi enviada junto com a amiga dela pra fazer um Eurotour. E ela vai junto com a amiga dela então fazer essa viagem super regrada, esquematizada. Ela tem hora pra tudo, ela tem horário pra estar visitando algum ponto, ela tem, enfim, tudo dela tá cronometrado e organizado sistematicamente pelos pais dela, e ela tá seguindo tudo direitinho, porque é isso que ela fez a vida inteira. Ela sempre seguiu as regras dos pais dela, ela nunca foi desobediente, ela nunca se arriscou, ela sempre baixou a cabeça pro pai e pra mãe e falou assim, Senhor. Só que tudo muda quando ela conhece o Willem. O Willem é um jovem que tá se apresentando em uma peça de rua, ele tá apresentando Hamlet, se eu não tô enganada, junto com outras pessoas, e ela pra assistir junto com a amiga dela essa peça. E depois que a peça termina, eles dois começam a conversar e ele convida ela a fazer uma viagem pra Paris de trem, eles em Londres. Estando em Londres, ele convida ela pra fazer uma viagem a Paris de trem e ela decide ali que essa é a primeira vez que ela vai sair da linha com os pais dela e ela vai sim pra essa viagem com esse menino que ela conheceu agora. E ela vai. E esses dois vão passar exatamente um dia juntos, porque depois desse tempo ela tem que voltar junto com a excursão dela de volta para os Estados Unidos. Então eles têm um dia juntos em Paris e é em um dia que tudo acontece na vida da Alison para fazer com que ela mude e para fazer com que a vida dela inteira seja transformada. É um livro muito, muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Eu gostei bastante da escrita da autora e da narrativa e do enredo, em como tudo foi se dando. E eu gostei muito de poder ter me conectado com a Alison e entendido pelo que ela passa e ter entendido os motivos dela e ter entendido as ações, as atitudes que ela tomou. E foi muito legal ver como essa personagem mudou ao longo do livro por uma simples decisão que ela tomou na vida dela, por ela própria, por ter saído das regras dos pais dela. Então, assim, é um livro que vai falar muito sobre autodescoberta e eu achei sensacional o desenvolvimento desse livro aqui. E é um livro que eu indico pra caramba, principalmente por ter sido o livro que me apresentou a Gayle Forman. Então, tá aí Apenas um Dia pra vocês. Mais um livro super clichê aqui no canal. Eu trouxe Perdido, da Karina Risse, que se tornou uma das minhas autoras favoritas da vida. Ano passado, que foi quando eu conheci a escritora da Karina, que foi quando eu comecei a ler os livros da série Perdida e eu me apaixonei, eu fiquei encantada com a narrativa dela. Nesse livro aqui, como muita gente já deve saber, a gente vai conhecer a Sofia. Sofia é uma menina, uma mulher viciada em tecnologia, ela não vive sem os aparatos tecnológicos, sem redes sociais e tudo mais. Só que o celular dela cai dentro do vaso sanitário de um bar e ela perde completamente o celular dela. E pra não ficar maluca, sem celular, no dia seguinte ela já vai na loja e compra outro. Só que ela percebe ali que a moça que tá vendendo o celular pra ela já não é, assim, muito confiável, digamos assim. A moça tem um jeitinho, assim, meio esquisito. E saindo da loja, ela tenta ligar o celular. E quando ela liga o celular, uma luz muito forte cega ela tropeça, cai no chão. E quando ela levanta, ela tá em um campo
super verdejante no meio do século XIX. E aí, lá no século XIX, na cidade dela, do século XIX, ela vai conhecer o Ian Clarke, que é um cara que vai passar ali na hora que ela caiu e vai ajudar ela, levar ela pra casa, enfim. Ajudar ela a descobrir como voltar pro lugar de onde ela veio e, enfim, é um livro maravilhoso, é uma série maravilhosa, que eu não vou cansar de falar sobre elas aqui com vocês, por ser uma série maravilhosa, que cativa a gente, que deixa a gente ansioso, que deixa a gente preso na leitura. Eu li esse livro aqui, sei lá, eu deitei na cama e eu só levantei quando eu tinha terminado de ler ele 2 horas da manhã, então por aí vocês já vão vendo. E o segundo livro eu engatei logo em seguida, e o terceiro eu tive que esperar sair pra poder comprar e ler. Mas, gente, é sério, isso aqui é um investimento que vocês não vão se arrepender, porque eu acredito que todo mundo vai gostar desse tipo de livro, sério mesmo. Quem não gostar, socorro. Mas enfim, então aqui Perdida me apresentou mais uma autora favorita da minha vida, que é a Karina Ricci. Por fim, o último autor favorito, que eu acredito que seja favorito aqui da minha estante, né? Porque eu ainda não li todos os livros da minha estante, então eu ainda posso ser apresentado a outros autores favoritos ao longo dessas minhas leituras que eu preciso fazer aí da estante. E é o David Levitan, que foi com Todo Dia. Todo Dia é o único livro do David Levitan que eu já li na minha vida e foi o suficiente pra me deixar a caidinha de amor por esse autor e apaixonando tudo aquilo que ele faz. Esse aqui também é mais um livro que eu já falei com frequência aqui, que eu falo com bastante frequência aqui no canal. Também, como eu já falei com vocês aqui no Todo Dia, a gente vai conhecer o Wei, que é um estado de espírito, né, que acorda todo dia no corpo de uma pessoa diferente. Então, o Wei, a gente não pode dizer que ele é uma pessoa, porque ele é, digamos assim, uma consciência que acorda todos os dias no corpo de uma pessoa diferente. E acostumado com isso, ele nunca interfere na vida das pessoas em que ele está habitando no momento. Ele nunca vai fazer nada na vida do hospedeiro que faça com que comprometa a vida desse hospedeiro futuramente. Ele só tenta absorver tudo aquilo que aquela pessoa é, o que ela vive, como ela vive, e tenta reproduzir aquilo por um dia, até que na manhã seguinte ele acorde no corpo de outra pessoa. Até que ele acorda no corpo do Justin, que é um rapaz que namora uma menina chamada Rhiannon, e ele se apaixona pela Rhiannon. A partir do momento em que ele se apaixona pela Rhiannon, essa ética que ele tem de não interferir na vida do seu hospedeiro cai por terra, e ele passa a fazer de tudo que estiver ao seu alcance pra poder ficar com a Rhiannon, pra poder conhecê-la melhor. E é sensacional esse livro, gente do céu, é maravilhoso. Eu não vejo a hora de ler Outro Dia, que é a continuação, não é bem a continuação, se eu não tô enganada, é a mesma história de Todo Dia narrada pelo ponto de vista da Rhiannon, e eu tô louca pra ler os próximos livros. Eu tenho mais alguns livros do David Levitan que eu comprei recentemente, estão na estante, e eu preciso ler também pra continuar me apaixonando pelo autor. Então é isso, gente. Esses são os livros que me apresentaram autores favoritos, que eu amo pela minha vida inteira, que eu vou amar pela minha vida inteira, eu acredito. E vocês têm autores favoritos? Põe aqui nos comentários quais são os seus, que eu vou lá procurar rapidinho, se eu não conheço. E se eu conheço ou já ouvi falar, eu vou procurar também os livros pra poder ler e saber se também eu me identifico com o tipo de escrita, com o desenrolar da história, enfim, tudo isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que eu for postando por aqui. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.